no 5º episódio do Acorde, recebemos a psicanalista Márcia Barreto, que é analista e docente no Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise. Analisaremos uma obra bastante distante da nossa realidade musical. Trata-se da música Only in Sleep, escrita para coro a 4 vozes, a capela e uma solista. Seu compositor, nascido na Letônia, chama-se Eriks Ezenvald, e o texto sob o qual escreveu essa bela obra musical é a poesia de mesmo nome escrita pela poeta norte-americana Sarah Tisdale. Acorde. Música e psicanálise. Com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Então hoje nós nos deparamos com uma obra que chama atenção por muitos detalhes, né? Primeiro, por ser uma obra pouco conhecida. É a obra de um compositor jovem, se eu não me engano ele é nascido na década de 70, tem um pouquinho mais, uma idade um pouquinho maior que a minha, é da minha geração. É o tipo de compositor que eu falo que é compositor que eu tenho no meu Instagram, né? O que nos coloca muito próximo dele, chama Eriks Ezenvald. É um compositor da Letônia, muito festejado no mundo coral. Mas o mundo coral ele é um pouco restrito, então nem todo mundo conhece essa obra. Mas quando a gente olha para ela chama atenção de cara, né? Pela sua beleza, sem grandes entendimentos, ela já nos cativa pela beleza, mas ela é uma obra que ele fez a partir de um poema de uma poeta americana chamada Sarah Tisdale, essa bastante conhecida, foi vencedora do Prêmio Pulitzer e conheceu bastante sucesso na sua curta vida. Porém, essa obra, ela é aquela questão do clássico, né? Quanto mais a gente escuta, mais a gente conhece, mais ela vai nos mostrando. E aí eu e o Ricardo pensamos e convidamos a querida Márcia Barreto, psicanalista, para nos ajudar a tirar um pouquinho das camadas dessa obra, que é uma obra realmente poderosa, né? Que ninguém a escuta impunemente, pelo menos essa é a minha opinião. Então, eu, já agradecendo a presença da Márcia, pergunto para ela qual foi o impacto dessa música e o que ela pensou a partir disso. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Acho que, assim, de imediato, eu me senti arrebatada por uma emoção que eu não conseguia definir com clareza. Por ser, né, uma música que a gente escuta e não consegue compreender com clareza, né, as palavras e tal, que está sendo contado num primeiro momento, me chamou muita atenção a força com que aquela emoção me invadiu. E aí a gente começa a conversar também de psicanálise. O que está fora da gente, o que nos invade, o que nos atravessa, e o que isso vai tocando dentro de nós, né? O que isso vai ligando verdadeiramente dentro de nós. Então, eu acho que é uma obra que ela tem essa potência, ela vai nos convocar para entrar em contato com algum tipo de sensação muito delicada. Tinha momentos assim que eu sentia que era quase uma canção de ninar, muito alguma coisa desses nossos lugares primitivos, arcaicos, e alguma coisa muito aquecida, sabe? Aqueles momentos em que a gente escuta alguma música e sente que o coração fica quente, né? Esse foi assim, um impacto maior de primeiro momento quando eu escutei. Uma emoção que verdadeiramente me levava para lugares, sei, acho que meio conhecidos, mas assim, lugares da simplicidade, da pureza, alguma coisa por aí. Foi a vibe que me tomou. Muito legal, Marcela. Uma das coisas que vem aparecendo pra gente aqui, cada vez que a gente faz um episódio novo, vem na minha cabeça, é que não tem tanto estudo ainda profundo sobre a ligação da psicanálise com a música. A gente que estuda, a gente sabe que, primeiro, a música ela liga num lado emocional bem mais profundo do que a gente imagina. Ela vai direto lá nas emoções. Só de lembrar, muita gente diz que a música veio antes da fala, né? A fala veio derivada da música. Então, para ver quando você fala de sentimentos primitivos, o quão primitivos, né? O quão próximo lá do início da espécie humana a gente toca quando a gente fala de música. Então, tem algo muito interessante nisso que você está falando, né? Existe um autor, ele nem é da psicanálise, se não me falha a memória, ele
é sociólogo, e o livro dele se chama Filosofia na Carne, Philosophy in the Flesh. O que ele está propondo, né? Toda uma discussão sobre linguagem como uma expressão, né, humana, que nasce das primeiras experiências emocionais do bebezinho ainda dentro do útero. Até antes, né, de eu vir para a psicanálise, as minhas formações iniciais foram na psicoterapia corporal, na análise bioenergética e na psicoterapia somática da biossíntese. E na biossíntese tem muito isso, né? É todo um trabalho que vai se preocupar com essas experiências uterinas, no sentido de que existe uma afetação. A pele da criança já está sendo tocada. Claro que na psicanálise tem muito disso também, mas acho que nessa linha que você está trazendo, é muito aquele momento em que a criança sente o líquido amniótico, troca, né, líquidos com a mãe, depois já, né, nasceu, está aqui, ela vai sendo tocada, ela vai sendo, né, trocada, abraçada, o toque do olhar. Todos esses elementos são constitutivos para a gente das primeiras experiências emocionais, dos primeiros códigos de apreensão e aprendizagem sobre o mundo, sobre esse mundo fora, como eu dizia, né? Então, se a gente imaginar que a criança vai compreendendo o que está em volta dela a partir de uma experiência, agora eu vou usar aí um outro autor, que é o Christopher Bolas, que é um autor da psicanálise, extremamente interessante. Ele vai discutir bastante a noção de experiência estética, como aquilo que vai fundar mesmo a nossa relação com a realidade. E o que é a experiência estética? É tudo que a gente vai sentindo. Isso vale para cheiro, ruído, né? No caso do bebê dentro da barriga da mãe, né? Tem isso que você falou. O bebê escuta música, né? Eu não sei, né? Quem tem filho sabe disso, né? Você está aqui uma experiência pessoal, como, né? Para a gente pensar a questão, cada um achar aí dentro da sua história algo assim, né? Eu tenho uma filha que hoje está com 21 anos de idade e ela estava morando fora do Brasil. E num determinado momento ela estava muito mal e ela me ligou. Eu estava muito preocupada do lado de cá, já era madrugada, e a gente conversando, e daí eu estava entendendo ela, de fato eu estava entendendo ela, e eu falei, nossa, eu vou explicar para ela o que ela está sentindo, e fiz um discurso no meio do caminho, assim, né, meio psicanálise, meio mãe, fiz um combo, e eu via que ela não reagia, e meu discurso demorou um tempão, né, e lá pelas tantas, eu vi que ela bocejou, e eu falei assim, filha, você estava dormindo? E ela disse assim, mãe, estava assim, eu adormeci, foi tão bom, eu relaxei, eu tô ótimo. Então o som da minha voz, pelo telefone, sei lá quantos quilômetros de distância, fez com que ela se sentisse acolhida. O que é isso, senão esse conhecido não pensado, que depois a gente vai pensar, vai entender, vai colocar em música, na poesia, vai colocar no movimento, vai estudar na psicanálise, mas eu penso que tem algo que nós, né, contemporâneos, muito acelerados e muito, né, dando conta de tudo ao mesmo tempo, a gente corre o risco de perder, que essa escuta mais sutil para o que não é falado, é essa compreensão do que está no campo psicológico. Aqui a gente está os três conversando, mas só de imaginar que outras pessoas vão ouvir, né, vão estar conversando com a gente de alguma forma, né, já se forma um campo psicológico, já tem uma troca acontecendo. Eu já estou sendo, né, inspirada, impactada, vocês também. E isso é da nossa intelectualidade do tempo agora, né? Mas isso é lá de trás, de um momento em que a gente só podia aprender da vida sem nenhuma palavra, sem nenhum pensamento estruturado, sem nenhuma filosofia, sem nenhuma psicanálise. Era pelo sentir, né? É isso. E aí, Márcia, baseado no que vocês dois acabaram de dizer, essa história sua com a sua filha é uma história lindíssima, né? E ela é de um poder para a gente entender a força que tem as nossas mais recônditas imagens, né? As primeiras imagens que a gente tem, os primeiros sons, isso tem tudo a ver com esse poema, né? Se a gente pensar que a Sara, só para dar uma pincelada para quem estiver nos ouvindo, não sei se todo mundo sabe, né? Ela é uma poetisa que tem uma vida, a biografia dela é bonita, é uma história de sucesso, ela foi acolhida pela sua família, não tem uma grande tragédia, mas ela se suicida, ela não aguenta a vida dela, ela escolheu o momento de encerrar. E este poema é um poema que traz bem o que acontecia com ela.
na verdade, ela era muito ligada ao começo da sua vida, às lembranças, né? Quando ela diz nesse poema, só no sonho eu tenho contato, na verdade, a gente pode pensar que ela não soube se desligar daquele... O luto da infância, né, a adolescência, para ela, deve ter sido muito traumático, muito difícil de se desenvolver. Inclusive, na biografia dela, consta que ela era uma filha temporã, ela nasceu, os pais já eram maduros, né, os irmãos dela já eram bem mais velhos, ela foi aquela criança que nasceu depois, portanto, foi bastante protegida, e ela tinha uma saúde muito frágil, portanto, até os 10 anos de idade, ela meio que não teve... Ela não ia para a escola, ela não tinha contato com ninguém. E isso já traz um pouco essa fragilidade que o poema nos traz, né? O poema do qual foi feita essa linda música que hoje nós tratamos, fala muito disso, do encontro com as suas memórias, com as suas lembranças. Mas eu queria jogar uma outra ideia para ouvir você desde já, que é o seguinte, tem uma passagem na biografia dela que me chamou muita atenção. Ela teve um casamento, e aí um dos biógrafos diz assim, o casamento era tão bom que não aguentou, que não tinha como durar, né? Que já para nós, em termos psicanalíticos, a gente pode passar o resto da tarde conversando, né? O casamento era tão bom que não tinha como durar. Ela abandona o marido. E até no momento que não era tão fácil o divórcio, estamos falando da década de 20, e aí dizem que ela saiu, ela foi para um outro estado dos Estados Unidos, passou 3 meses nesse outro estado sem falar com ele, porque ela precisava de 3 meses de abandono de lar para conseguir configurar o divórcio. Ou seja, ela foi se isolando. Esse isolamento já está dentro dela, né? Porém, os últimos anos, dizem os biógrafos, ela só se dedicou à poesia. Nem o casamento ela conseguiu manter, mas a poesia, a escrita poética, sim. E para mim está claro a questão da sublimação. Não é que ela só conseguia fazer poesia nos últimos anos da vida dela. Para mim, ela só conseguiu esses últimos anos ainda se manter viva por conta da poesia, né? Era a única forma com que ela conseguia suportar esse peso que estava dela, acho que desde sempre. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sublimação para nós. O que você acha disso? Então, acho que tem um tema aí que você está trazendo, que é o casamento tão bom, né? Uma realidade, uma coisa tão... Que parâmetro é esse, né? Que referência é essa para uma mulher daquela época que teve a oportunidade de estudar, que podia pensar, né? O que representa poder pensar a vida para uma mulher dentro daquele contexto, daquela cultura, daqueles tempos e de uma era onde existia quase que algo pré-determinado para as mulheres. Para contextualizar, quando a gente fala numa era, estamos falando de 1918, 16, né? Esse poema do qual nós estamos falando agora foi provavelmente escrito entre 1916 e 1918. Ele foi publicado em 18. Não, é muito bacana você estar falando isso, porque depois, assim, a gente vai falar do poema em si, né, vai falar de sonho, né? O Freud publica o livro dos sonhos na virada, né, 1900. Ele escreveu no ano anterior, mas quando ele escreveu, ele disse, né, o biógrafo dele vai contar que, assim, que ele tinha descoberto algo tão poderoso e que ele precisava anunciar aquilo na virada do século, que era a teoria, né, dos sonhos, que era a ideia dos sonhos como algo que permite um acesso a um mundo da gente, que é um mundo que não está aqui, que não se apresenta e que a gente nem tem ideia que nos habita lá nas profundezas, né? Mas a Sara, eu penso um pouco assim, né, na questão do choque mesmo, do choque cultural, porque de certa forma ela foi criada até uma idade lá, acho que foi 8, 9 anos de idade, não é isso, Rafael? Acho que foi 8, 9 anos de idade que ela estudava em casa, né? Fazia homeschooling, né? Depois ela vai para a escolinha. Então, essa experiência desse poema acontece depois dessa idade, ou seja, acontece no momento em que ela está descobrindo o que é estar com, de fato, alguém, né, que não está no imaginário dela. Então, uma criança que se constituiu durante essa fase toda aí da infância, né, sem uma referência de um outro, né, da idade dela, só o outro adulto, né, e a gente não sabe como é que aquelas relações foram se dando. Então, eu penso sim, né, que tem aí algo que pode te configurar alguma dificuldade importante para ela. Por quê? Porque é na relação que a gente desenvolve o psiquismo da gente. É na relação que a gente compreende o que está colocado na realidade aí fora da gente, que é ameaça, que não é. É com o outro, né? Não tem saída. Então, quando as pessoas falam, uau, eu dou tudo para ficar só trabalhando no computador e só trabalhando não sei o quê, e, não quero nenhum vínculo, namorar, essas coisas assim, só quero ficar, só quero pegar e tal, não sei o quê, beleza. É uma conquista dos nossos tempos, muito
muito legal. Mas é com o outro, né, que a gente vai dar de cara com os nossos demônios, com as nossas paixões, com a nossa vulnerabilidade. Então, uma criança que foi para a vida um pouco mais tarde, claro que a gente tem que, né, levar em consideração que é um outro momento, não é como hoje que as crianças vão cedinho para uma, né, um berçário, alguma coisa assim, que a mãe já trabalha, né, e precisa deixar a criança, ou com alguém, né, para cuidar e tal, principalmente quando é uma mãe solo e tal. Mas assim, é uma criança que já vai mais tarde para o mundo, né, para a vida. E o que será que ela encontra ali? Uma criança que provavelmente já tinha uma sensibilidade aguçada, que ficou mais aguçada ainda pelo fato de estar em casa, né, lidando com os livros, com as ideias, com o tutor lá, a tutora, né, preceptor que cuidava dela. Então eu penso que ela viveu essas experiências nesse momento e constituiu ali, como uma possibilidade, uma hipótese, um lugar interno, uma referência interna muito positiva do que é estar com o outro. Então, na psicanálise, a gente até dá um nome para isso. Na psicanálise tem muitas escolas, né? Tem muitas correntes e tal, mas basicamente a gente pode falar em autores que se dirigiram mais para um pensamento que a gente chama de escola francesa e os autores que vão na direção que a gente chama de escola inglesa, que é onde eu transito mais, é onde eu me identifico mais. E nessa escola, a gente compreende que a criança vai se relacionando com as coisas em volta dela, ainda sem ter noção sequer de dimensão. Tem até uma ópera, nossa, me fugiu o nome agora, que é a história de um menininho que ele briga com a mãe, ele não faz o trabalho, ele faz um monte de coisa, né, um monte de arte e tal, a mãe briga com ele, põe ele de castigo, e ele tá no quarto dele e ele resolve quebrar tudo, ele tá com muita raiva, ele quer botar a raiva pra fora. E ele bate nos bichinhos dele, ele vira... E os objetos são muito grandes no cenário, na cena da ópera, né? Eu vou lembrar, depois a gente soma aqui. É super bonito. E nessa história toda, ele tá interagindo com esses objetos e lá pelas tantas ele percebe que ele destruiu o que ele amava. Então, percebe a complexidade que é? Ele vai entender um pouco de amor, vai entender um pouquinho da destrutividade dele, vai entender do medo dele, né? Vai entender de sentimentos de ódio pela mãe, ali, naquelas relações. Então eu penso que nessa fase que provavelmente ela descreve, né, ali no poema, ela pôde se conectar com elementos que fundaram nela algum registro do que a gente fala de um objeto bom, né? É desse lugar interno, é desse núcleozinho interno que a gente parte para a vida atravessando várias situações, as melhores e as piores possíveis, e a gente vai se reestruturando e acreditando o quê, né? Que eu acho que é o que o Rafael pergunta, acreditando na vida, né? Em síntese, existe sim uma escolha pela vida. Nós somos, dentro da psicanálise, regidos por duas forças que atuam o tempo todo, o dia inteiro, milhares de interações durante o dia, que são forças, uma mais voltada para a criação, que é a pulsão de vida, que a gente chama inclusive de Eros, porque dentro da mitologia, aí a gente vai pensar no Eros como uma possibilidade de ligação, fecundação, gestação, né? Ligação, fecundação, gestação e criação de um novo. Uma sessão psicanalítica, ela pode ser compreendida por aí. Tem que haver uma fecundação, tem que haver uma abertura, né? Para que ambos sejam fecundados, para que algo novo seja criado. Senão a gente só repete teoria, né? A gente faz aquelas interpretações maravilhosas e mirabolantes, mas é um repeteco de teoria. Então, para que o novo se instaure, tem tensão, tem que existir um outro. Sem um outro, sem essa turbulência emocional, não tem a possibilidade do inédito, né, aparecer. Tem que ter medo, né? A gente falava dessa história do artista precisar, já vou chegar na sublimação, do artista precisar se conter um pouco na emoção para poder cantar, né? Sem dúvida, mas ele precisa dessa vertigem, desse frio, de que não vai, né? A gente precisa aqui para conversar, para que algo novo, né, nos visite. E eu penso que a Sara, ela foi atravessando tudo isso e um recurso, sim, para lidar com essas angústias lá primárias, primitivas, as dúvidas, né? Talvez eu fiquei com essa fantasia lendo, né, o que eu tive acesso da biografia dela, de uma história de muita solidão, tanto ali no início da vida dela como no casamento, porque pelo que eu entendi, o marido dela, acho que era um empresário, um executivo, alguma coisa assim, não sei como chamava naquela época, e ele viajava muito, e ela ficava muito sozinha. E isso, de alguma forma, deve ter tocado nessa experiência inicial, porque quando ela sai para a escolinha, ela sai para encontrar esse quente, que eu acho que foi o que me passou quando eu escutei o poema, né? Alguma coisa quente, alguma coisa terna, da ternura, que é necessário para que a gente possa também
organizar dentro da gente em outros lugares. Só que a gente tem junto com a gente, e isso dentro da escola inglesa, uma das autoras mais importantes é a Melanie Klein. Na escola inglesa, a gente acredita que a pulsão de vida ela está ativa na gente o tempo todo, né? Senão a gente não estaria aqui. Mas a gente tem o que a gente chama de pulsão de morte, né? O que é a pulsão de morte? Né? Tudo o que acontece no sentido, na direção de um recolhimento, de um fechamento, de um isolamento, de uma negação do outro como necessidade vital para a vida, de uma sensação de que eu posso ir fazendo as coisas muito sozinha. E isso caminhando numa escalada mais intensa, vai na direção, sim, não só de uma depressão, mas de outros quadros. E aí a gente tem a pulsão de morte mais ligada a isso, a possibilidade de um suicídio. Vendo a história dela, a história da poeta, e, lógico, tendo como pano de fundo a música, é a música que nos leva para tentar entender um pouco mais, para entrar, né? A música parece que é a chavinha que nos coloca dentro desse universo dela, que é um universo dolorido, não tem como não ser, o poema é dolorido, e a história de vida dela é dolorida, né? Mas é marcado pela beleza, e é legal que nas biografias que eu li sobre a Sarah, diz que a própria mãe dela, que não fala muito da mãe, mas o pouco que cita a mãe dela, eu já estou entendendo também uma mulher muito à frente de seu tempo. Inclusive, na casa que ela morava, não sei se vocês viram essa informação, a casa foi desenhada pela própria mãe, o que já demonstra ser uma pessoa que tinha conhecimentos possíveis para isso, né? E ela projetou uma suíte completamente individualizada para a Sarah, porque achava que ela precisava ter, ou seja, aí volta a solidão, né, que a Márcia acabou de trazer. Mas das muitas coisas que me chamam a atenção, quando você citou agora há pouco, Márcia, a questão do conhecimento, ela foi uma mulher que teve acesso a conhecimento num período que não era tão comum quanto hoje, né? E se ela se transformou nessa grande poeta que foi, é porque ela tinha as ferramentas para tal. Ou seja, ela teve acesso ao conhecimento. E aí eu me lembrei, em Luto e Melancolia, em que o Freud estava começando a desenhar o que hoje nós já temos um pouco mais solidificado, né, sobre a depressão, sobre a própria melancolia, e a hora que ele vai fazer uma diferenciação entre o luto, que é uma coisa natural, né, e a melancolia, que aí ele estava tentando entender, por ser menos natural de se entender, uma das coisas que ele pega aí e descreve é a questão da autoestima, né? Que no luto não necessariamente é abalada, mas na melancolia, sim. O melancólico é, antes de tudo, alguém que se autoagride, que se autorrecrimina, né? Isso é um traço. E aí ele diz, numa frase, ele diz assim, que talvez essa pessoa, o melancólico, tenha se aproximado bastante do autoconhecimento. E ele até continua dizendo, faz a frase, e a gente se pergunta por que será que é necessário adoecer para que a gente se conheça de verdade, né? E não tem como não pensar nisso, né? No caso da Sarah, ela efetivamente teve um pouco, talvez, pelos conhecimentos que ela teve a oportunidade de ter, mas também por ter passado quase que uma vida toda sozinha, ela com ela mesma, eu acho que ela se conheceu um pouquinho mais e talvez comprove, né, o que o Freud nos disse, pensando em outra coisa, mas de certa forma nos disse, esse autoconhecimento cobra um preço. Sim, né? O se conhecer, ele necessariamente vai, não só pela, né, eu acho, inclusive, quando a gente vê o processo de análise acontecendo, tem momentos de muita alegria, né? Aliás, assim, eu acho que quando a pessoa começa a aprender sozinha dela no caminho da análise, é uma experiência muito gostosa. Mas é isso, né? Cada um de nós vai passar por vários momentos da nossa história e vai ter que chorar cada um desses momentos, e vai ter que integrar, e vai ter que ressignificar aquilo, ou vai ter que, no mínimo, entrar em contato com sentimentos que não foram nem sentidos, né? Aquela história, né, do choro que não foi chorado, do grito que não foi, né, não pude dar, né? É a possibilidade, não de ficar na dor, mas é a possibilidade de entender que aquela dor que parece gigantesca lá de trás não vai me matar.
porque hoje eu sou uma adulta, né, e eu tenho outros recursos para lidar com ela. Ela mata, ela destrói quando a gente não tem recurso, e quando a gente não tem sequer, às vezes, palavra para definir. Então, se a gente pensar na Sara, eu estava falando num lado mais assim positivo, né, na constituição aí de um objeto bom, porque ela pôde, né, ir para a arte. Né? E o que é a arte? Né? A arte é a possibilidade de lidar, né, com a falta, com a dor, com o incompreensível, com o horror, com o traumático, transformando toda essa dimensão em alguma coisa que apresenta uma outra estética, seja de que natureza for. Então, eu sou capaz de desenvolver uma estética para contar de algo que não é exatamente o algo que eu vivi. Eu gosto sempre de pensar, a arte salva? Eu particularmente acho que salva. Né? Para o Freud, a gente já vai ver uma outra coisa, mas assim, a arte salva porque ela permite um religare com a fé na vida, porque às vezes o horror, a dor é tamanha, por isso que eu falo, a gente não sabe que experiência linda, que biografia linda, sobre que sucesso a gente está falando. Com relação ao Freud, é interessante, porque nessa pesquisa que eu faço sobre a conexão entre música e psicanálise, aparece que Freud não era muito fã da música, né? Porque a música despertava nele sentimentos que ele não sabia exatamente como descrevê-los. E na busca dele de ter uma explicação racional, como ciência, né, de médico, de neurologista, de tentar colocar em palavras aquilo que ele sentia, a música era um lugar onde ele não teve muito acesso disso. Quando a gente vai para Jung já vai para um caminho mais próximo disso, ele lida melhor com símbolos, né? Lacan depois foi bem mais próximo também, mas lá na teoria inicial freudiana, a música não tem esse lugar de destaque, porque ele falava do sentimento oceânico, né? Era um sentimento tão grandioso que ele não dava conta. E a gente tem que pensar, né, que assim, o Freud, né, foi um ser humano, né, mexendo com forças poderosíssimas. Quando o livro dos sonhos, né, foi publicado, lá num dos capítulos, ele fala, até aqui a gente andou na luz. A partir desse momento estamos nas trevas. Ele vai usar várias, né, referências, assim, a ideia de que quando a gente está falando da mente humana, e olha que aqui, né, a gente estuda, a gente é analista, a gente faz análise, etc. Mas a mente humana, ela tem uma dimensão que é da ordem do mistério. Então, quando a gente fala em alguém que decide por um ponto final à vida, a gente consegue sim, né, juntar elementos como a gente está fazendo aqui. Mas existe algo que sempre vai nos escapar. Em algum momento houve uma ruptura do sentido, né, da vida, do estar aqui, do recriar, de usar até a sublimação, por que o Freud, né, não é só a música, é a arte em geral, né? O que ele vai dizer? Ele vai dizer que a sublimação é um recurso, ele vai usar até como mecanismo de defesa, né? É um recurso para acomodar certas pulsões muito violentas, muito intensas, muito conflitivas, que a gente não daria conta. E sublimar pode ser também trabalhar, né? Sei lá, o médico estaria sublimando, né, alguns aspectos agressivos, e assim vai, né? Quando a gente vai fazendo essas relações, a gente vai vendo que não tem como fugir da possibilidade de simbolizar para avançar, para sair dessa dimensão da gente, que é uma dimensão muito selvagem. O que o Freud fez quando ele lança a psicanálise, diz, olha, aqui tem uma nova ciência, eu vou apresentar para vocês, né, naquela época, aqueles médicos muito conservadores, etc., e ele jovem, o que ele faz simplesmente é isso, né, é uma grande revolução. É a revolução que conta que, olha, a gente não é esse ser da virada do século, vitoriano, que se veste daquele jeito, que tem valores, que tem não sei o quê, que é estudado. Não, nós somos selvagens. O que ele diz assim, exatamente, ó, nós somos selvagens. Dentro de nós habita um verdadeiro selvagem. E a palavra selvagem já é uma encrenca, né? Porque hoje em dia a gente já sabe que isso é uma visão, né, eurocêntrica, branca e eurocêntrica, né? Mas assim, em síntese, ele sacudiu aquela comunidade da época que se entendia como única comunidade, porque não tinha o outro. O em volta era o selvagem, né? O mais primitivo, sei lá, o menos desenvolvido, né? A gente ainda faz isso hoje em dia. Mas, em síntese, ele diz, nós temos pulsões, nós temos desejos que não são convencionais. A gente pode querer ter relações sexuais, matar alguém
Isso tudo nos habita. Somos iguais àqueles que praticam. A diferença é que a gente tem fronteira. Então, a arte entraria para ele, e aí eu acho que é uma coisa mais assim do preciosismo mesmo da teoria, porque ele estava fundando uma ciência, mas entraria como um desvio desse drive, né, do tríade, né, da pulsão, né, como movimento. Mais para frente, outros autores, né, eu falei agora do Christopher Bolas, mas tem o Bion, né, todo esse caminho, essa trilha, que é a Klein, que vem depois pela vertente do Bion, o Bolas, a Meg Harris Williams, o Meltzer, toda essa turma vai trabalhar muito a dimensão do estético, muita dimensão da arte, como sendo uma espécie, sabe o quê, de uma antessala. Eu acho isso muito lindo, é uma antessala para a possibilidade de um encontro, porque para esses autores, a gente já nasce com algumas pré-concepções, não é preconceito não. A gente tem a concepção do que a gente nunca viu. Bebezinho, não estava falando que o bebezinho? Ele está ali, ele está aprendendo pelos ruídos, ele sabe que a mãe está chegando só por causa do cheiro e do barulho do baço da mãe, né? Ou da voz da mãe. Então, esses autores, eles vão contar pra gente que existe um conhecimento a priori, que eu acho que essa autora e esse, né, músico, eles acessam de uma forma, e isso é muito lindo, né? Porque provavelmente a gente está falando de coisa aqui que eles não se envolvem, não é a praia deles. Né? Mas, Márcia, olha que coisa interessante, só para a gente não perder isso. Nós estamos aqui discutindo, refletindo, analisando, tentando entrar cada vez mais nesse lindo poema da Sarah, mas a gente não pode esquecer que nós tivemos acesso, você falou de antessala agora, né? Foi interessante isso. Esse poema nos foi chegado atravessado por outro, né? Atravessado por uma outra mente que não conhecia. O Eriks Ezenwald, como eu disse, é contemporâneo nosso, um rapaz jovem. Oh, exato. Você está entendendo? E aí eu fico imaginando, eu estava comentando com o Ricardo recentemente, que eu vi que ele, compositor, esse livro, esse poema da Sarah, ele faz parte de um livro que ela publicou em 1920, que chama Flame and Shadow. É um livro de poemas. Muito... bom, ela ganhou o Pulitzer, né? Ela realmente foi bem... Esse livro de poemas é maravilhoso, eu estou encantado com o livro. E logo na primeira sessão do livro, quando ela fala de memórias, o segundo poema que veio é esse, Only in Sleep. Mas tem outros poemas. E o Eriks já fez várias músicas sobre os outros poemas. Eu fico imaginando o quanto que estes poemas, o contato com esta obra... Imagina, ele é da Letônia, né? Hoje em dia as fronteiras estão todas, a gente tem acesso a tudo de todo mundo, isso é ótimo. Mas não é uma estética vizinha dele, né? Ele é da Letônia. Eu fico imaginando o que esta poesia, o que essa estética desta poeta específica dos Estados Unidos, que morreu na década de 30, etc., como que isso o pegou de tal forma a ponto de fazer ele colocar a sua obra a serviço da obra dela. Tem uma conexão inexplicável, né? Não tenho a menor dúvida, e a gente percebe na música. Não foi impune que ele fez isso. A música dobra a aposta da Sarah, né? As escolhas musicais que ele fez estão completamente ajustadas com as escolhas estéticas dela. Por isso que essa obra dá tão certo. É surpreendente e ao mesmo tempo não é, porque eu estou inclusive aqui com vocês tentando colocar em palavra algo que é indizível, é o que é com E maiúsculo, que é esse sentir, que é imaginar que no final do dia, né, nós temos essa dimensão, que é uma dimensão sonhante, que é uma dimensão que busca um encontro, que nós somos seres que já nascemos, dependendo lá, eu estou citando aqui a psicanálise para a gente pensar, mas assim, você vê, né, o músico está falando, né, antes, né, aliás, né, o Freud falava isso, né, que assim, acho que a poesia, né, ela vem, de certa forma, ela vem antes, ela vai falar do que a gente fala na psicanálise, as artes em geral, né, vocês que lidam com arte direto, né, vocês estão o tempo todo contando do que a gente vai experimentando no dia a dia, né, e que só depois que a gente processa, fazendo a nossa análise ou não, que a gente vai se dar conta. Então, essas
pré-ideias, né, as pré-concepções, que é uma expressão lá do Bion, é assim, a gente imagina que vai ter um encontro bom, a gente imagina que a gente vai ter, né, essa conexão com pessoas, que vai ter uma acolhida, né, que vai ter uma troca, a gente imagina algo do positivo e do nutritivo em relação à vida, e daí o bebezinho vai indo, vai encontrando as experiências dele. A Sarah, a gente tem que pensar, né, que nós estamos olhando esse lado mais positivo, talvez, da história, mas tem uma dimensão que a gente tem que levar em consideração. Ela me pareceu ser de uma família com recursos, né, ela tinha lá uma área na casa dela, que era uma espécie de um estúdio que ela podia estudar e criar, ela já escrevia novinha, né, já fazia poemas novinha. Então, a gente não sabe o que aconteceu, em termos, assim, da transformação, né, dessa menina muito talentosa, muito sensível, muito delicada, numa espécie de referência de sucesso ali da família, né? A gente não tem os elementos todos. Então, se ela se torna um sucesso, se ela se torna alguém, né, muito, muito brilhante, e se ela começa a ser tratada de forma idealizada, né, eu costumo dizer que quando a gente idealiza alguém, a gente não está com esse alguém, né? A gente não está com esse alguém não existe pra gente, é muito sério, e a gente está colocando esse alguém, ou essa alguém, num pedestal. Nossa, como você é incrível, como você é lindo, linda, maravilhoso, talentoso, inteligente. Não é a pessoa. Então, muitas crianças, inclusive atualmente, uma das questões, os colegas que trabalham com criança contam, né, que muitas crianças são tratadas, é aquela história, né, do narcisismo, né, Sua Majestade o Rei, nosso bebê, nosso filhinho tão lindo, não sei o quê. Essas crianças vão sendo tratadas de tal forma idealizada que é como se a família não estivesse vendo a criança. Então, muitos conflitos que a gente vê na atualidade, na clínica atual, passam por isso, né? O que a criança está contando, a necessidade dela não está longe de ser ouvida. É uma outra coisa que está sendo oferecida. Eu acho que pode ter uma encrenca por aí. Nós estamos aqui num território, né, da fantasia, mas eu acho que pode ter uma encrenca por aí, né, dessa menina ter sido criada e não ter tido oportunidade, espaço para existir como alguém talvez mais reclusa, mais fechada, né, mais sensível, e que foi para a vida e fez tudo certo, né, fez muito sucesso, ganhou o Pulitzer, se casou, parece que é uma pessoa importante no sentido, né, da coisa social, fez tudo certo. Chegou uma hora que ela declara, eu não consigo, eu não aguento mais, eu preciso me recolher. Ficou lá os 3 meses dela e foi se separar. A gente também não sabe como foi uma separação naquela época, o que ela teve que lidar. Então são muitos elementos, eu penso, né, você tocou num determinado momento na história, né, do luto e da melancolia. O luto seria um processo normal de perder e se recuperar da perda, né? Eu posso ter dentro de mim, integrar dentro de mim aspectos do que foi perdido. Na melancolia, não existe essa possibilidade. Por isso que ela tem um caráter muito mais patológico, muito mais perigoso para o psiquismo, muito mais difícil de recuperar. Porque essa pessoa segue pela vida sem ter a noção do que ela perdeu. Então eu concordo contigo, né? Eu acho que é um caso que, assim, dá muitos elementos para a gente pensar numa melancolia mesmo. Porque se eu não sei sequer o que foi perdido, o que me falta, onde eu tô, né? Que lugar dessa trilha eu tô, eu fiz tudo direitinho, né? Fiz exatamente o que esperavam de mim, não deixa de ser isso. Aí a gente lembra da linda frase, né? A sombra do objeto recai sobre o meu eu. E é a sombra, né? Não é o brilho do objeto perdido, é a sombra. Não é à toa que o livro dela chama Flame and Shadow. Exatamente. E é isso que eu queria deixar, assim, sabe, como impressão, impacto que eu senti. Primeiro porque, né, é uma história lá, né, num outro século. Depois porque se trata de um artista da Letônia. Eu falei, meu Deus do céu, olha como é que a gente está, né? Mas nós estamos falando de nós, nós estamos falando da gente aqui agora. Porque isso é lindo, né? Quando o Freud discorre sobre o inconsciente, fala dos sonhos e tal, o que ele está dizendo, né? Ele está falando de uma dimensão da gente que é sempre viva, que não para nunca, né? A cabeça não para nunca, nem quando a gente dorme, que não tem tempo, né? Você vê, esse poema traduz, né? Fala disso. Não tem presente, passado, futuro.
É tudo. Uma das frases mais impactantes do poema e que o compositor fez, na minha opinião, magistralmente, diz: somente no sonho o tempo é esquecido. Eu posso viver tudo. E o que é viver tudo? Né? Não é viver tudo no sentido propriamente assim da onipotência, eu posso tudo, né? Eu sou dona de tudo. Mas eu posso viver tudo no sentido, né? Eu posso resgatar as minhas experiências mais singelas, sabe? Mais precárias, vulneráveis. Porque quando eu vou para a vida adulta, não tem muito espaço para isso, né? Então, é um lugar de relaxamento poder entrar em contato com essas vivências, né? Normalmente, quando a gente conta da nossa infância para alguém que tem uma escuta, está de fato ali com a gente, é muito acolhedor, é muito gostoso. E eu acho que o poema dela trata disso. Olha, eu sou capaz de enxergar essas crianças, mesmo sem saber direito o que é um monte de criança em volta de mim, porque na minha fantasia, né, esse poema conta que quando ela vai para a escola e começa a conviver com essas meninas e tal, que ela sente os cheiros, né, o úmido, o tipo de olhar, o calor do olhar, da doçura do olhar, né? Ela vai sendo atravessada por tudo isso. Então, ela vive a confirmação de um encontro com o outro que está muito vivo, está muito pulsante, né? Porque o encontro vivo, e é isso que a gente fala, né, na psicanálise, tem que ser viva. Se não for de verdade, não é psicanálise. Se não tiver verdade, não é psicanálise. Eu acho que para vocês que são artistas também, né, é isso, né? Não tem como tocar o outro. Por que toca? Porque a gente chora. Depois que eu li a letra e ouvi, teve uma vez que eu ouvi, eu chorei de emoção. E eu comecei a voltar na minha história, ver imagens da minha história, e eu penso que ela nos convida, né, os dois ali, né, nos convidam a olhar para uma dimensão, que é uma dimensão onde tem muita abertura, é uma dimensão nossa que não deixa de existir nunca, né? Mas que ela é muito perigosa, porque ela vai acionar na gente essas tensões, essas emoções mais brutas, de natureza mais bruta, né? E que quando ela diz do sonho, né, como um mensageiro de algo que ela ainda sente tão vivo dentro dela, eu penso que ela está contando que, né, no sonho, o sonho permite que ela reencontre esses momentos onde tinha um outro de verdade ali na frente, né? É um rosto, uma face hospedeira, né? Alguém que acolha aquela criança, aquele adulto, e aí não tem tempo mesmo, né? É a Sara, é cada um de nós, né? A Maria, o João, o José e tal, falando da infância, mas falando de agora, né? Do tanto dessa pré-concepção, né? Desse desejo, dessa pulsão na direção desse encontro com o outro, um outro real, um outro verdadeiro, né? Um outro que tenha medo também, porque para ser de verdade tem que ter medo também. Márcia e Rafa, após esse preâmbulo maravilhoso que a gente fez, eu acho que caberia entrar mais a fundo na própria letra, no próprio poema, né? Então ela começa aqui com Only in sleep I see their face. Somente no sonho eu vejo suas faces. As crianças com quem eu brinquei quando eu era uma criança. Ela fala da Luísa, que era uma amiga dela, né, amiguinha. Ela vem correndo com seu cabelo castanho, né, em tranças, e a Ana com seus cachinhos totalmente selvagens, né, é uma imagem de sonho. Criancinha ali brincando. É muito bonito, é como começa a obra, o canto. Não, é ótimo você ter falado disso, porque realmente nós estávamos já entramos no assunto e eu fiquei pensando, de repente, nem todo mundo que está nos ouvindo conhece o poema, né? Esse poema, mas aí, Márcia e Ricardo, eu já vou aproveitar e vou falar de outro detalhe, que não é detalhe. Como as escolhas musicais que o Eric Ezenwald fez nos levam para alguns lugares, né? Nós estamos na mão dele. A gente acaba esquecendo um pouco disso, né? E que bom que nós estamos na mão dele, porque ele fez uma obra de arte musical em cima de uma outra obra de arte.
O poema da Sara, o Ricardo acabou de falar o primeiro verso, ele é composto por 3 versos. Cada verso tem 4 frases, né? O Ricardo acabou de nos dar a versão exatamente do primeiro verso. Este primeiro verso, veja o que acabou de ser dito, né? Ela falando, só nos meus sonhos eu recordo as suas faces, daquelas crianças, quando eu era uma criança. Aí fala da Anne, fala da luz, do cabelinho, etc, etc, etc. Na música, para quem estiver ouvindo a música vai entender, o Erics colocou o coro, que é formado por 4 grupos, 4 naipes, que são as sopranos, os contraltos, os tenores e os baixos, né? 2 grupos femininos, 2 grupos masculinos. Os cantores do coro, nessa hora, estão apenas vocalizando, cantando o que a gente chama de boca chiusa. Está cantando com a boca fechada, notas, mas não tem texto. Só quem está dando este texto é uma solista. Ele escolheu alguém para fazer o solo, e ele pôs para a voz mais aguda, que é é uma soprano solista, uma solista soprano, portanto é a voz mais fininha, que chega mais próximo até do que a gente imagina a voz de uma criança, de uma menina, né? Que é o que o eu lírico do poema é uma menina. Quando vem para o poema do meio, que é quando diz, aí repete a frase, né? Somente nos sonhos o tempo é esquecido, aí ela começa a se perguntar o que pode ter acontecido com eles. Quem pode saber o que aconteceu com eles, né? Quem pode saber? No entanto, nós brincamos ontem à noite, como há muito tempo, e a casa de boneca ficava próximo, embaixo da escada. Ou seja, ela dá umas informações mais gerais, aí o coro inteiro canta junto, né? Todas as vozes. Aí, Ricardo, vai para o terceiro e último verso, que para mim é o que fecha, é o mais genial, porque ela começa dizendo assim, aí volta para a voz da solista. E o coro volta também a fazer só vocalizações, não canta mais. Ela está sozinha de novo, Márcia. Ela começa a música sozinha e ela termina a música sozinha, tal qual a vida e a biografia da Sara, né? E os anos não haviam afinados, aguçados, né, mexido em seus rostos que eram redondos e lisos. E aí traz a frase, que é essa frase que eu queria jogar para nós 3 aqui, pensar nela, que ela diz assim, a solista, sozinha ela diz, eu encontrei seus olhos e os achei suaves. Me chamou muita atenção essa frase, porque quando a gente olha para uma pessoa, já está dado. Quando ela diz assim, depois de toda essa elucubração que ela vai fazendo, de todos esses detalhes, depois da música nos colocar a solista e os demais cantores juntos, né? A solidão e depois a junção, depois a solidão de novo. Aí ela quase conclui dizendo, eu encontrei seus olhos. E que frase, né? O que é isso? Como assim eu encontrei seus olhos? Ela não tinha visto antes? Ou será que ela está dizendo que ela encontrou mais do que ela imaginava? Voltamos a falar de conhecimento, né, Márcia? Mas assim, você sabe que tem algo, né? O sonho, para a psicanálise, ele é a busca, né? Realização de desejo, né? Você vê, ela está o tempo todo, eu penso que falando de algo que em algum momento ela teve a confirmação, que não era só da ordem da poesia, mas que de fato, né, tinha esse encontro, que é um encontro íntimo, né? O encontro do olhar é um encontro íntimo. Se a gente for fazer também uma referência dentro da psicanálise nesse trecho, o que a gente vai encontrar, né? O primeiro toque possível, né, existente na vida de uma criança é o toque do olhar, né? A primeira conexão, né? Então, se a gente imaginar que o parto, ele é um momento extremamente traumático, o próprio Bion vai dizer, né? É uma cesura, é um corte, é uma morte e um renascimento. Todo um sistema de lógica, se a gente acredita que a gente aprende por muitos outros canais que não só o intelecto, como a gente está falando, toda uma experiência intrauterina se desfaz e coloca aquele ser frente a uma outra dimensão, uma outra lógica. Então, ali já tem toda uma afetação, né? Ali já tem toda uma... Né, por mais que hoje a gente tenha os partos, né, uma tentativa de cuidar e tal, dentro de uma certa classe social, né, mas em geral, né, os partos é uma experiência turbulenta para a mãe
e para o bebê. E eu acho que tem isso também, se idealiza muito, né, pelo lado da mãe, enfim, tem acho que uma ênfase muito grande que a coisa seja perfeita, encantada e tal, quando na verdade não é, ela tem uma dimensão traumática. E essa primeira conexão verdadeira com o outro, né, vai acontecer ali, seja com o médico, né, com quem auxiliou ali no parto, e com a mãe, na hora da amamentação, para a gente falar num toque de olhar, que é um toque mais profundo, porque ali aquela criança vai experimentar né, a mamada, uma primeira experiência, né, de saciedade, tentativa, né, de se saciar com alguma dimensão de presença do outro, ainda sem se separar do outro. Então eu tenho impressão, né, eu quando senti a música, eu senti algo que me tocou muito nesses lugares internos, arcaicos e tal, mas depois lendo, eu penso que ela estava de alguma forma contando disso, que ela pode sonhar, isso é muito bonito, né, nesse trabalho, né, dos dois ali, que ela pôde sonhar alguma coisa que ela sabia que existia e que talvez toda a poesia ela tenha entrado como uma espécie assim de, né, quando eu falo na antessala, é um lugar protegido, porque não é um lugar de entrada na relação com o outro. Talvez, né, a Sarah tenha vivido nas relações dela toda uma dificuldade de um vínculo, de uma proximidade, mais para valer. E ficou falando desse universo aí sensível que ela tem, que a gente tem em geral, e ela conseguia botar em palavras, né, como se fosse a única possibilidade de chegar lá. E no sonho dela isso aparece de forma muito encarnada, né, é pura corporeidade esse sonho. É ela com as crianças, é ela com uma casinha de boneca que tinha ali no cantinho, debaixo de uma escada. Debaixo da escada. É esse mundo. Eu achei fenomenal você falar sobre, fazer essa menção agora há pouco, né, de que o primeiro encontro é o olhar, porque você vê, eu chamei a atenção para essa frase que me chama a atenção, eu encontrei seus olhos, e agora com essa menção que você faz todo sentido, né, de repente ela, ao longo do poema, vai construindo e efetivamente é aqui, de repente quando ela encontra os seus olhos, é a reatualização desse encontro, ou uma ressignificação, ou ela, de repente, olhando para... De repente não, né, ela está olhando para ela e se vendo. Aí eu só vou fazer uma última menção da música que chama muita atenção e que acho que nos ajuda. A última frase, logo depois disso, ela termina, a Sarah Tisdale termina o seu poema dizendo, com uma pergunta, e para eles, eu ainda sou uma criança? E o Eric Ezenwald, genialmente, o que ele faz? Nessa hora o coro já está todo em pianinho, você quase não escuta o coro, que eles só estão vocalizando em tríades bem consonantes, ou seja, não tem nada que chame muito atenção, é bem levinho, quase não tem, e a solista, ela canta essa frase, mas a partir deste momento ele começa a fazer uma escrita que é quase uma escrita improvisativa. Parece que ela está improvisando. Sabe quando o cantor no jazz fica improvisando? Não é isso, tá? Aqui não é jazz e não está improvisando porque, ó, a partitura está aqui na minha mão, está escrito, notinha por notinha está escrito. Mas ele confere a linha melódica dessa solista características que é quase uma improvisação escrita, o que dá um caráter, nos chama muita atenção. E ela fica repetindo essa palavra, am I a child? Eu sou uma criança? Ela repete isso muitas vezes. Am I a child? Ou seja, ela está se reencontrando no final, né? E a música vai dissertando, a música vai nos levando. E aí só tem uma menção, como eu disse, a obra é toda escrita para coro a capela, são só vozes, não tem instrumento. Mas nessa hora, na partitura original do Ezenwald, eu digo partitura original porque sempre tem versões, né? Que os coros... Mas na original que eu tenho em mãos, o Eric Ezenwald coloca só uma menção instrumental que ele põe aqui. Ele coloca um prato suspenso. Para quem estiver ouvindo, no finalzinho da gravação, você vai ver que nessa hora entra um som, aquele som de percussão bem misterioso, lindo. Quase a gente não presta atenção, mas se aguçar bem, se ligar bem o som aí, puser um fone de ouvido, a gente vai ouvir. Enquanto a solista fica fazendo essa improvisação escrita e o coro só acompanhando, você escuta um prato suspenso, deixando um ambiente musical ainda mais misterioso e interessante, né? Eu digo, é uma obra de arte.
não tem uma resposta, né? Deixa eu só E tocar. não tem uma resposta. Então, ficamos no vazio. Sou eu uma criança? Eu fico aqui me perguntando se ela não está dizendo, sou eu um ser humano? Sou eu uma humana? O que é ser humano? Se a gente pensar que no sonho tem esse desejo de um encontro tão simples, uma coisa tão, né, de estar com as crianças ali. E será que a Anne existiu e a Louise também? Exatamente. Né? Tem essa questão, visto que a gente sabe que a Sarah não teve contato com crianças. De repente é tudo na fantasia, né? Eu faço a fantasia de que ela encontrou depois, né? Mas assim, também tem isso, porque de alguma forma ela podia, sei lá, olhar pela, né? Quando ia alguém na casa dela, olhar pela janela, mas assim... Ou nas poesias, né? Porque ela foi criada dentro dos livros. Ela só tinha o dentro dos livros. É. Então, eu queria só, para não perder aqui meu raciocínio, depois se a gente pensar que nós estamos discutindo aqui também a relação de uma pessoa, de um ser humano, com algo inanimado, por mais que seja arte, é toda uma libido, é toda uma conexão, né? O eros, a pulsão de vida, né? Conectada muito com o que é da ordem do inorgânico. No sonho dela, né? No poema dela, é pura corporeidade. Por quê? Porque é ali que existe essa possibilidade dela pensar sobre. E isso, assim, é essa história do que a gente conhece, que a gente aprende, estuda, e do que a gente vai conhecer por outras vias. Que, na verdade, no sonho ela está elaborando alguma coisa que eu penso que atravessou a vida dela inteira. Sou eu uma humana? O que é ser humano, né? O que é ser simples ali, sem aquelas crianças, talvez sem uma agenda, ou sem, né, poder brincar, poder se sujar, ou sei lá, será que eu existo na mente, na memória de um outro? Né? Eu penso que a análise, a relação entre analista e analisando, ela passa muito por isso. Né? O momento, a chavinha vira quando aquela pessoa percebe que ela existe na mente da gente. Quando ela pode desidealizar o analista, que de fato, né, tem uma relação humana ali, tem esse olhar que você estava falando, Rafael, né, tem um olho que atravessa o outro e que se dá conta, ambos, né, se dão conta desse mistério, dessa não resposta, de uma não lógica para a existência, porque se a gente pensar, né, esse poema também vai problematizar a ideia, né, dos grandes sentidos, né, da existência, do estar vivo, fizemos tudo, criamos tudo, né, e agora? O que fazemos com isso, né? Não, aqui nesse poema tem aquela situação da gente se enxergar através do outro também, né? Porque muitas vezes nessa provisão narcísica a pessoa é muito o ego toma conta, né? E esse ego vai fazendo tudo, e nesse ponto aqui, ela no final, ela termina, né? Ela fecha essa finalização, ela coloca no final que eles também sonham sobre mim, que eles sonham, elas sonham, né, today, né, as outras crianças, elas sonham que, teoricamente, hoje elas são adultas, né, ela e as amigas na fase adulta, sonhando com crianças. Será que essas outras amigas sonham comigo também hoje, como eu sonho com elas? E será que nesse sonho, quando elas sonham sobre mim, eu ainda sou criança? Eu ainda sou aquela criança? Né? É uma reflexão bem interessante de como eu me realizo através do outro também, né? Porque por mais que a gente tente se fazer a nossa própria análise, tudo que a gente constrói é sempre em relação ao outro, né? Como a gente se relaciona com o outro, né? A gente tem que se relacionar, tem que analisar, fazer todo o nosso desenvolvimento, né, pessoal, porém, sempre vai ter um outro ali com o qual eu vou interagir, seja ele o analista, seja o outro do meu trabalho, meu chefe, minha esposa, meu filho, meu marido, meu próximo, qualquer um que eu interaja com ele, né? A forma como eu consigo interagir com o outro me constitui, né? E aqui é bem um momento que a gente olha que é uma parte mais madura do poema inteiro, né? Que é o finalzinho onde ela coloca isso. Eu estava pensando que se a gente tem a ideia de que o sonho, não o sonho, mas as associações, que é o que a gente está fazendo aqui, o que a gente vai associando com o sonho dela? Então, nós estamos sonhando o sonho dela. E eu penso que um analista, dentro da sessão, ele sonha o sonho do paciente. Ele sonha, né? Ele vai
produzindo junto com o paciente. É um trabalho, né, sei lá, nem sei se é de 4 mãos, porque acho que tem todo o antepassado do paciente, o nosso também, mas a gente está sonhando o sonho do paciente. Então, estar com o outro, será que eu existo, né, na memória do outro? Se quando eu existo, eu sou pequenininha ou eu sou essa adulta? E essas pessoas existem ainda? Eu achei super interessante você trazer isso, porque eu pensaria assim, ela se dando conta do que é real, do que não é real. Quando é que a gente se sente real? Você estava falando, a gente só existe, né, na relação com o outro. Quando é que a gente se torna real? Quando existe um outro na frente da gente e quando a gente existe nessa relação. E a gente sabe, né, que está existindo para o outro. Então esse sentido de realidade, de que para eu me sentir viva, eu tenho que existir no outro. Isso é muito complexo. Se a gente imaginar que a Sarah existiu muito nos personagens, talvez, dela, que ela criou, né, existiu no imaginário das pessoas, uma mulher muito potente fora do tempo, existiu dentro dela, nas inquietações dela, mas o que é se tornar real? O que é habitar no mundo, né? O bebê, quando ele é recebido, né, na hora do parto, quando ele nasce, ele precisa, depois de um tempo, nascer dentro dessa família. Ele precisa nascer nessa referência interna da mãe e do pai. Já existe na expectativa, mas ele precisa sentir que ele está nascendo, que ele existe ali, que ele tem um lugar ali. Penso, né, que quando a Sarah, né, se dá conta que você estava comentando, né, será que, né, esse outro, essas meninas me veem pequenininha, me veem como adulta? É porque é isso, o sonho permite esse deslocamento e permite esse pensar sobre isso. Será que essa criança não está dentro da gente? Será que a gente, né, quando chega num consultório para fazer análise, quando a gente vai buscar, né, a arte, seja como né, pessoa que está ali assistindo, né, plateia, será que a gente não está buscando essa conexão, né, com o que está vivo, com o que pode representar esse encontro para valer com o outro? Será que eu não estou buscando uma conexão com o que né, mais infantil mesmo, mais simples dentro de mim? Então eu acho que o poema traz muito isso. E se a gente imaginar, né, pensar nas características dos tempos atuais, os tempos contemporâneos, né, tudo que a gente vê, as grandes transformações e tudo, né, tudo que isso vai afetando, né, na vida de cada um de nós, afetando emocionalmente, do ponto de vista de corpo e mente, né? A gente tem muitos elementos aqui também, né, para pensar no quanto que essas dimensões, que são dimensões muito de material bruto e que definem o sentido da existência, se a gente está com acesso a elas, se esses lugares nossos, né, se a gente tem alguma brechinha no dia a dia para estar em contato com esses lugares nossos, porque o mecanicismo é tão grande, né, a velocidade é tão grande, a intensidade das experiências, né, é tudo muito, muito veloz e sem uma curva de recuperação. Então a tendência é mesmo a gente buscar um relaxamento fazendo alguma coisa que não seja significativa, que não seja um pensar sobre isso. O Bion tem uma frase muito bonita, né, que ele diz assim, que o sonho é o pensar inconsciente. O sonho, ele diz assim, que pensar para o Bion, pensar é sonhar, e que o sonho é o pensar inconsciente. Significa que é um pensar como se a gente pudesse colocar de lado uma fração de segundos, porque a gente não sabe quanto tempo dura um sonho, não é isso? E você vê, o sonho dela é uma vida e nos faz sonhar, né? A nossa vida toda, né? Numa cápsula. Se a gente imagina que o ser humano tem essa condição e essa lida diária, né, com essas forças que são de afastamento, de desligamento, de medo, né? Estamos em tempos de muito medo, né? Tempo do líquido, né? A gente não sabe direito as fronteiras, não sabe como lidar com as coisas e tal, mas que a gente tem toda essa outra potência, né? Que o próprio Freud dizia, né? Depois de tanto publicar e falar, né? Dos desencontros dele com a natureza humana, ele dizia, mas olha, tem Eros, né? E Eros tem uma prevalência sobre Thanatos, né? Eros é a pulsão de vida, Thanatos é a pulsão de morte. Ele sempre vai haver a prevalência, porque sempre tem esse desejo de encontrar alguma coisa que nos sinalizou, opa, aqui tem gente, aqui tem humano, que legal, né? Ser humano, né? E eu acho que no caso dela não foi possível ultrapassar, né, essa ponte. Tinha potência ali, mas não foi possível ultrapassar, porque às vezes é o sistema todo que está em volta, né, que não permite. É a cultura de
de um tempo, é a lógica de um tempo. Então, acho que o nosso papel também passa muito por isso, né? Sem querer fazer uma coisa, romantizar demais, mas o nosso papel passa muito por isso, né? De encontrar, né, esses recursos, essas possibilidades, para que a gente se dê conta da potência que tem, né, nessa dimensão da gente sonhante, né? E do tanto que tem lugares nossos internos que estão em busca de um olhar, né? Como o Rafael falou uma hora. De um outro olhar, que pode ser o olhar do analista, mas pode ser, às vezes, né, são as pessoas próximas, às vezes é um estranho na rua, uma pessoa estranha, que olha e a gente fala, nossa, cara, essa pessoa me viu, né? Falou alguma coisa, me sacou direitinho, não é isso? E para quem ainda vai refletir, tem uma playlist especial esperando por você na descrição desse episódio. E lembre-se também de nos avaliar, seguir nas redes sociais e compartilhar com seus amigos. Ouve só um trechinho do próximo episódio. Se apaixonou pela imagem de si e, de repente, a imagem ficou distorcida, né? Então, de novo, tem o primeiro estágio dessa paixão e aí, de novo, essa inquietude que vem a partir dessa distorção também que ele vê, né? E aí, inclusive, na música, como você citou, né? Ela até relata isso ali, mudando um pouco aí de fase, né? E aí ele poderia simplesmente parar ali, tô distorcido, ok, mas aí entra o que acontece conosco. E o que eu faço com isso? Né? Então, assim, e o que eu faço com essa distorção? O que eu faço com essa imagem que não é a que eu estava amando ali, que eu estava apaixonado? E assim, e de novo o apoio, né? Até as maiores estrelas não gostam de si mesmas no espelho. Então, de novo o apoio. Pô, peraí, você também não tá sozinho nessa. Tem estrelas que também não gostam de si mesmas no espelho. Even the greatest stars live their lives in the looking glass. Acorde. Música e psicanálise. Com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Produção de áudio Vinhetando.